Vamos falar agora da NR36, da segurança e saúde no trabalho em frigoríficos. É uma norma aí recente e justamente para proteger vidas, garantir a qualidade dentro dessas atividades de frigoríficos, por profissional de segurança do trabalho, engenheiro, técnico de segurança, operadores, as pessoas que trabalham na área de logística dentro desses ambientes aí, as pessoas que acessam câmaras frias, é uma área onde tem muita atividade em câmaras frias, local frio, e aí é importante a gente falar sobre essa NR36. Ela tem os requisitos aí voltados para avaliação, monitoramento e controle desses riscos existentes, né, na atividade de abate e também processamento de carnes e derivados, bovinos, suínos, aves, pescados. Então, quando se fala da NR36, qual que é o objetivo principal? É a questão da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. O objetivo de grande parte das normas regulamentadoras é esse, para, de fato, promover a saúde, a qualidade de vida dos trabalhadores e também, principalmente, garantir a conformidade legal da empresa, para prevenir, né, de multas, quando se tem fiscalizações. E quando se fala de atendimento à NR36, qual que é o objetivo? Ter procedimentos de segurança e saúde adequados em cima de toda a gestão de riscos dessa NR. Uma situação que é muito importante, né, quando se fala, por exemplo, do programa de gerenciamento de risco, você vai avaliar risco físico, químico, biológico, risco de acidente, os riscos ergonômicos, aí junto com, hoje, os fatores psicossociais. A questão ergonômica dentro da NR36, dentro dessas atividades que envolvem frigorífico, é muito importante para a saúde operacional. Quais os principais riscos ergonômicos que a gente tem quando se fala dessa NR? Existem muitos movimentos repetitivos dentro dessas atividades, ou seja, tarefas cíclicas que vão ter uma frequência muito alta. As posturas inadequadas também, né, esforços estáticos e dinâmicos, e também exposição ao frio, que é um risco físico também. Então, por isso que quando a gente fala de ambientes refrigerados, câmaras frias, ou seja, é muita atividade, tem pessoas que ficam muito tempo dentro dessas câmaras frias. Hoje, muitas empresas já adotam essa questão de ter ali uma atividade mais automatizada dentro aí das câmeras frias, que você consegue aí, de fato, aí, diminuir a exposição das pessoas ou não ter exposição dentro de câmara fria. Ou seja, muitas empresas já têm adotado esse sistema automático, né, de não precisar de pessoas acessar a câmara fria, por exemplo. Então, quais são as medidas de controle básicas que a gente pode citar? Por exemplo, a pausa para recuperação da fadiga é importante, tanto no aspecto ergonômico, né, quando tem ali as concessões de pausas específicas, além do intervalo do almoço, tá? Para que o trabalhador, né, ele tenha ali um descanso. Para quem trabalha em ambientes frios ou movimentos repetitivos. Então tem que ter esse controle de pausa e recuperação de fadiga. A questão também de mobiliários, né, equipamentos ajustáveis para a questão ergonômica, ela é importante, né, mesas, plataformas, esteiras ali que vão permitir o ajuste à altura de cada colaborador e também a área de alcance. Então, essa questão ergonômica, tanto para a gente de movimentos repetitivos, né, controle de pausas, ela tem que existir dentro dessas empresas. Quando nós falamos de proteção contra riscos, né, o risco do ambiente ali, o risco físico, biológico, o risco de acidentes, por exemplo, o risco comum dentro desses ambientes é o risco do frio, o ruído também, pelo processamento, por existência de máquinas e equipamentos, a umidade também é presente nesses ambientes, e aí tem que ter a questão da proteção adequada para cada agente, o contato com materiais orgânicos, ou seja, as pessoas vão ter um contato com animais, né, bovino, suíno, aves, então tem esse risco biológico, além dos riscos de acidentes, cortes, né, ferramentas manuais, perfuro cortantes, né, lacerações,
quedas que podem acontecer dentro desses ambientes aí mais escorregadios. Então, são alguns riscos e que a gente tem que tomar o cuidado com relação à proteção e ter ele dentro do programa de gerenciamento de riscos. Quais EPIs geralmente que são utilizados em frigoríficos? As vestimentas térmicas, né? A japona, a calça térmica, que tem que ser fornecidas aí de forma higienizada. Luvas de malha de aço também é obrigatório fornecimento para manuseio de ferramentas manuais, como facas ou outro equipamento que tenha o risco de corte. Os calçados de segurança, né, térmicos, antiderrapantes, impermeáveis também, que permitam acesso à câmara fria, além da meia térmica que tem que estar acompanhando esses calçados de segurança, e a proteção auditiva, né, dependendo do ruído que tiver no ambiente. Então, essa questão da responsabilidade compartilhada, né, a empresa ela deve fornecer, treinar as pessoas no uso desses equipamentos de proteção individual. O trabalhador tem que usar corretamente esses EPIs e tem que manter esse equipamento de proteção individual em bom estado. E a empresa, de fato, ela conseguir fazer essa gestão de verificação da utilização, o treinamento e a capacitação. Quais as obrigações da empresa? Treinamento inicial, antes aí do trabalhador iniciar suas atividades, a integração de segurança, o treinamento periódico, de acordo com cada tipo de treinamento específico, ter ali uma matriz de treinamento definida para a pessoa fazer, e também quando acontece algum tipo de mudança, que é o treinamento, né, quando acontece uma mudança no processo ou riscos. Qual que é o conteúdo mínimo obrigatório dentro desses treinamentos? Riscos inerentes à função, procedimentos de emergência também, medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas dentro dessas atividades, e a questão do uso correto e conservação do equipamento de proteção individual. Quando nós falamos da responsabilidade compartilhada, o treinamento é uma obrigação legal da empresa antes de iniciar as atividades, e a partir do momento que o colaborador ele recebe os treinamentos, ele tem que cumprir a responsabilidade de todos envolvidos no processo. Ou seja, muitas vezes a gente pensa que é somente responsabilizar a empresa. De fato, o colaborador também, principalmente a partir do momento que ele tem ali o seu treinamento realizado e conhece a ordem de serviço, conhece ali as suas obrigações e proibições, tem que ter essa questão da responsabilidade compartilhada. Qual que é o papel de cada setor dentro da NR36? Então, por exemplo, qual que é o papel da segurança do trabalho, do operacional, das pessoas que estão ali na linha de fogo, do risco mesmo, do administrativo, de compras, da liderança, da gestão? É importante ter, para se ter a responsabilidade compartilhada, o papel de cada um dentro de fato, da NR36. Então, por exemplo, quando se fala aí da segurança do trabalho, a responsabilidade do setor de segurança dentro da SNR, a questão da fiscalização do cumprimento, de auditar ali os processos relacionados a cada obrigação de cada setor, orientar as equipes. Eu sempre falo que a segurança do trabalho, ela não tem que ter o papel de punição. O nosso papel é educacional. Então, a elaboração e implementação do programa de gerenciamento de riscos é fundamental, mesmo às vezes que é um documento que é terceirizado, às vezes por consultorias. O SESMIT, de fato, ele tem que ter acesso de forma periódica a esse documento, principalmente para ter o controle das ações que devem ser implementadas. O operacional, a responsabilidade do operacional, né, cumprir, por exemplo, as ordens de serviços, né, os procedimentos operacionais, a utilização dos EPIs, a participação dentro dos treinamentos e uma questão que é muito importante para o operacional, reportar os riscos. A empresa ela tem que ter ferramentas para que o colaborador ele consiga, no momento que ele identifica um risco, ele reportar isso de forma facilitada, né, meios aí, informatizados para facilitar o acesso. O papel do administrativo, que é importante, né, garantir aí o fornecimento dos treinamentos, da compra desses equipamentos para utilização, gerenciar a questão de documentação, manter os registros atualizados aí dentro dos prontuários aí de cada colaborador, e a liderança. A gente sempre fala da questão da liderança. O líder de cada setor,
ele é responsável pela segurança das pessoas que estão ali. Ou seja, muita gente pensa que está muito atrelada à segurança do trabalho. Aí que se engana. Quando acontece uma fatalidade, um acidente grave, um dos principais responsabilizados aí é a liderança direta daquele colaborador que sofreu o acidente. Qual que foi a ordem de serviço dada, por exemplo, no dia do acidente? Isso são fatores aí que são muito importantes no momento da decisão. Então, o líder tem que engajar equipes. De fato, ele tem que apoiar as iniciativas dos colaboradores, está facilitando, de fato, as atividades, né, e dar todo o suporte necessário para as pessoas que vai realizar suas atividades. Então, esse é o valor da prevenção, da liderança. A NR36 ela não é apenas uma obrigação legal, mas a empresa tem que entender que é um investimento no bem-estar do trabalhador e para garantir ali a eficiência na produção, é um pilar fundamental para a sustentabilidade de qualquer empresa quando se fala nessa questão da prevenção de acidentes. Então, quando a empresa ela cumpre de fato a NR36, nós protegemos o nosso maior ativo, que são o quê? As pessoas. Né? Então, o SESMIT ele tem que trazer toda essa diretriz das obrigações da empresa com relação ao programa de gerenciamento de risco, com relação às ações necessárias dentro dessas atividades de frigoríficos aí para atender os requisitos da NR36. A questão da câmara fria, hoje, depende aí da temperatura, mas de forma geral, por exemplo, na região aqui, sudeste, 12 graus positivo, já tem que se fornecer o equipamento de proteção individual para a pessoa acessar a câmara fria. Tá? Então, abaixo de 12 graus aí, já tem que fornecer. Positivo, né? Então, o que acontece? Tem uma tabela na NR29 que mostra essa questão. Então, por exemplo, a pessoa, a cada 1h40 trabalhando, ela tem que ter 20 minutos de descanso. Tá? Então, quanto menor a temperatura, vai diminuir mais ali essa exposição que ela pode ficar com relação ao descanso. Então, dentro da NR29, você vai ver uma tabela que te mostra certinho com relação ao tempo, a temperatura, o tempo que ela fica exposta e o tempo que ela tem que ter de repouso. Entendeu? Então, por exemplo, 12 graus, 10 graus, 8 graus, 1h40 trabalhando e 20 minutos de descanso, fora da câmara fria, num ambiente separado. Ok?